Boa noite. Boa noite a todos. Iniciando aqui uma live surpresa. Nem avisei que ia entrar hoje de live. Mas com esse assunto não precisa nem combinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consistência no day trade. O que preciso fazer para, enfim, virar a chave? O que é requisito para ser um trader? E como que é o dia a dia, né, do trader profissional? E hoje vou fazer uma live especial, um convidado especial, que é o Clayton, da Arte do Trading. E o Clayton é uma pessoa que tem um histórico bastante institucional. Parte da sua filosofia operacional é muito similar ao que eu acredito, que eu defendo. Então a gente vai chamar ele para um bate-papo. Olá, Daniel, boa noite, tudo bem? Boa! Tudo Tudo ótimo, e você, maravilha, meu prazer amigo? estar conversando aqui contigo. Prazer é meu. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Para vir bater esse Imagina, sou eu que papo aqui hoje agradeço. e conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né? Que talvez ao longo dos últimos anos foi mal difundido a respeito do dia a dia do trader realmente, né? O cara que senta ali, que clica, que segue um processo, gerenciamento, enfim, coisas que são, né, base, são alicerce para ter a consistência, né? E você é uma pessoa que eu sei que tem um processo muito consolidado, tem um histórico, né, bastante interessante. Então, eu espero que esse bate-papo aqui possa contribuir para todos que estão assistindo e também para o pessoal conhecer um pouquinho de você. Aproveitando, introduz aí, diz aí quem que é o Clayton, de onde veio, onde surgiu o Clayton Maravilha, Trader na vamos sua lá. vida. Então, eu te agradeço aí pela oportunidade, é sempre bom difundir um pouco da nossa atividade, né? Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar de uma maneira mais focada, assim, mais profissional, agregando valor para a galera, ajuda, porque infelizmente a gente sabe que a nossa atividade não é das mais bem difundidas no mercado. Tem muito ruído, muita coisa que acaba, ao invés de ajudar, atrapalhando o pessoal, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de fato, colocar as cartas na mesa e falar com mais clareza, né? Compartilhando, né, um pouco de como é o dia a dia, de quais são efetivamente os desafios dessa nossa profissão, eu acho que é sempre interessante. Então, te agradeço pela oportunidade. Fazendo uma rápida introdução, Daniel, então, para a galera que não me conhece, meu nome é Clayton Barros, né? Eu tenho aí 25 anos de experiência no mercado financeiro, né? Dos quais 20 anos eu atuei em grandes bancos internacionais. Então, passei pelo Citibank, passei pelo HSBC, né? Fiquei 10 anos no Citibank, 6 anos no HSBC. Lá no início da minha carreira, também tive uma participação rápida no Bank of America e alguns bancos brasileiros aqui no país. Sempre focado na área de corporate banking. Na verdade, eu não fazia trading em bancos, eu trabalhava em corporate banking. Para os que não conhecem, corporate banking nas instituições financeiras são áreas focadas em clientes de atacado, aí para empresas que têm grandes faturamentos aí. E a minha área especificamente, Daniel, era uma área em que eu atendia a indústria financeira, né? E aí é interessante porque muitas pessoas não sabem que bancos têm relacionamento institucional entre si. E eu fazia justamente isso. Então, entre os meus clientes, durante toda essa jornada entre bancos, eu atendia clientes institucionais. Então, quem eram esses clientes? Outros bancos, fundos de pensão, seguradoras, hedge funds, fundos internacionais que vinham operar no Brasil, as grandes asset managers, né? A própria B3, né? Atendi durante muitos anos como cliente, o Banco Central, né? Então, todas essas figuras institucionais. Então, embora eu não operasse, eu não era operador de mesa, eu não era trader em banco, eu atuava numa área em que eu suportava, do ponto de vista de infraestrutura, muita coisa do mercado de capitais, aqui no Brasil e fora. E quando eu saí de banco, se encerrou meu ciclo de banco ali,
eu então enveredei para essa área do trading justamente por já ter todo esse background, né, do mercado de capitais, que eu já vivi essa realidade há muitos anos, né? Então, para mim era muito natural essa migração para esse tipo de atividade que a gente faz hoje, né? Então, assim que eu tive toda essa experiência nos bancos e depois acabei migrando aí para o trading. A gente institucional também tem um background de risco muito forte, né? Que é, como você sabe, bastante necessário aqui, talvez um dos principais pilares aí da nossa atividade. Então, para mim, foi meio que natural essa migração. Foi assim que eu comecei aí com essa empreitada no trading, né? Há uns 5 anos atrás. E tem mais ou menos um ano e meio atrás, eu comecei também aí com um projeto institucional, com um projeto educacional, por entender que havia muito espaço. Eu não concordava muito com as coisas que eu ouvia, tem muito mito de mercado que a gente ouve, que institucional opera assim, opera assado, que o banco opera... Falei, pô, mas eu fiquei 20 anos dentro de banco, nunca vi nada disso. Então acabou que eu via uma oportunidade até para trazer um pouco de luz, aí, de clareza para as pessoas que estariam dispostas a entrar, que têm o interesse de entrar nesse mercado. Então, um ano e meio atrás, eu criei esse projeto aí educacional, que eu também conduzo até hoje. Aí, como você tem uma sala, né, que eu conduzo a galerinha lá, e opera todos os dias conosco lá. Que legal. Então, basicamente, todo esse histórico, né, da profissional que você teve, basicamente mudou, né, de forma bem adequada para vir para o mercado ser trader, porém já com um outro mindset, uma outra mentalidade adequada, inclusive, né? Que você já viu como que funciona ali pelos bastidores, como que atua uma grande instituição, como pensa, como se comporta e principalmente como faz uma gestão muito diferente do que é se difundido aí, falado a respeito do day trade, como se fosse uma profissão simples qualquer, é só clicar um botão e ok, e ser feliz, né? E você, então, pelo que eu entendi, todo o seu histórico contribuiu muito para te formar um trader bem-sucedido, já com a filosofia adequada. Isso é muito legal. Com certeza contribuiu muito, né, para a sua formação. Mas me diz aí, falando um pouquinho sobre consistência, eu percebo que a maior dificuldade da grande maioria dos aspirantes a traders, né, todo o pessoal que quer, de fato, ver de mercado, ser um trader profissional, essa palavra é o tendão de Aquiles, né? Porque, calcanhar de Aquiles, porque acho que é o que falta, todo mundo quer buscar, todo mundo quer virar a chave e talvez não entenda o que falta. Na sua concepção, o que forma um trader consistente? O que você acredita ser necessário para uma pessoa que entrou no mercado, seja hoje ou há algum tempo já, adquirir a consistência? Olha, Daniel, esse é um assunto bastante amplo, né? A gente poderia falar aqui uma semana de live ininterrupta a respeito das qualificações, das habilidades aí que um trader precisa de fato desenvolver para que ele consiga ser consistente. Mas de maneira bastante sumarizada, eu vou tentar dar uma resumida. Eu penso o seguinte, Daniel. Cara, tem um escritor que eu gosto muito, que fala de trading, talvez no meu modo de entender, um dos que mais contribui com o conteúdo que ele deixou, com o legado que ele deixou. Infelizmente já nos deixou, não está mais entre nós aqui, mas na minha percepção pessoal, foi um dos caras que talvez mais tenha contribuído e deixado legado para essa nossa atividade de trading, que é o Mark Douglas, né? Então, Mark Douglas, na sua obra Trading the Zone, ele começa o livro falando o seguinte, que um dos principais problemas, uma das principais questões que afastam as pessoas da consistência na atividade de trading é o jeito que elas começam na atividade. Então ele fala assim, infelizmente, a maioria das pessoas começa da forma errada. A maioria das pessoas não tem a oportunidade de receber uma capacitação, uma educação a respeito de trading de qualidade, e é isso que mais afasta as pessoas, né? E cara, talvez seja a afirmação que eu mais concordo com o Mark Douglas, porque é isso que a gente vê acontecendo na prática, né? Eu acho que a atividade de trading é muito mal difundida, né? De forma geral. As pessoas, infelizmente, trabalham vendendo sonhos, vendendo ilusões, né? E vendendo fórmulas mágicas aí para o sucesso nessa atividade. E aí, Daniel, acho que é importante a gente entrar na seguinte questão.
trading, do ponto de vista de como o nosso cérebro funciona, do ponto de vista de neurociência, né, do ponto de vista biológico, de como a gente percebe, do ponto de vista cognitivo do funcionamento da nossa mente, talvez seja uma das atividades mais desafiadoras do mundo, né? E não que isso seja um problema, né? Mas um problema intransponível. Mas é necessária uma educação de qualidade para que a gente entenda quais são esses desafios, né? Para que a gente possa superá-los. É preciso que a gente receba uma educação de qualidade a respeito de quais atividades nós precisamos de fato desenvolver para conseguir lidar e superar com os desafios da atividade de trading, que são inúmeros, né? Então, o Mark Douglas, numa segunda colocação, ele coloca até outro ponto importante e interessante. Ele fala assim, trading é tão diferente de todas as outras atividades que as pessoas sequer têm consciência de quais são as habilidades que elas precisam desenvolver e em que nível elas precisam desenvolver essas habilidades para ter sucesso nessa atividade, né? E de fato, porque qual que é a minha percepção, Daniel? Não sei se você concorda comigo, até queria ouvir um pouco de você. Todo mundo, ou, cara, sei lá, 95% das pessoas que vêm para o mercado, elas se encantam com as propostas, com a liberdade financeira, com a liberdade geográfica, e de fato, né, com tudo isso que a nossa profissão, se bem executada, pode oferecer para o trader profissional, né? E o primeiro momento é buscar qualificação técnica. Então, todo mundo quer comer livro de análise técnica, comer livro de fluxo, ou qualquer que seja a técnica escolhida pela pessoa, né? Conhecer todos os indicadores, saber qual que é a melhor média móvel, e monta aquela tela que você não consegue enxergar nem o preço, né? De tanto indicador que tem. É curiosíssimo isso. E a pessoa fica buscando aquela especialização técnica o tempo inteiro, né? Quando, na verdade, no meu modo de ver, as habilidades que vão fazer um trader conseguir se desenvolver no mercado de forma consistente não são necessariamente as primeiras a serem exploradas, as técnicas, né? Trading é uma atividade absolutamente que exige muito da nossa capacitação mental, em vários aspectos, né? Da nossa capacitação cognitiva. Então, você me fala, pô, o que o cara precisa para ser consistente? Na minha opinião, o começo está errado. Porque as pessoas estão buscando a solução onde a solução não está, né? Porque você veja, você pode ter a técnica operacional, técnica mais eficiente do mundo. Se você der essa técnica, se a gente cantar a bola aqui na live agora, minha técnica, para um cara que não está emocionalmente preparado, que não tem o comportamento adequado no mercado, as atitudes adequadas no mercado, ele vai conseguir perder dinheiro com a nossa técnica. Exatamente. Eu super concordo, endosso esse seu pensamento e percebi ao longo dos anos que o funil é literalmente invertido, né? O pessoal, os novos entrantes, os traders vêm acreditando, buscando o setup perfeito, buscando um novo indicador, daí tenta aquele novo setup, aquela estratégia, teve um loss ou uma sequência de loss, não funciona, vou para o próximo, e assim por diante. Tem aquela pirâmide, acho que de Maslow, se eu não me engano, que mostra quais são as principais coisas que a gente tem que buscar na vida, né? Inicialmente as mais essenciais e as menos importantes, assim por diante. E eu percebo que trading, talvez a menos relevante ou a última coisa que a gente tem que buscar seria a técnica. Por trás daquilo a gente tem que estar bem preparado, primeiro, emocionalmente, né, psicologicamente, e segundo, focar muito na gestão de risco, que o gerenciamento, ao meu ver, é quase metade ali do resultado do trader. Então, entre mindset e gerenciamento, a cereja do bolo é a técnica. E talvez a gente tem que ver por último, entender por último qual é a técnica mais adequada ao nosso perfil, depois que a gente já entendeu o gerenciamento. Então, eu super concordo e percebo que a ordem é invertida, porque todo mundo que entra no mercado, inclusive eu que encaixo nisso, quando eu vim para o mercado, eu vim buscando técnica. Inclusive, qual que foi a primeira coisa que me foi apresentada lá em 2014, quando eu comecei a operar? Estava na faculdade, o professor, ele é trader, ele opera, e ensinava, comentava sobre trading para alguns alunos. Então, meu primeiro contato com a atividade foi abrir conta na corretora, depositar a margem mínima, que era R$ 200 na época, para um mini contrato de índice, um setup de cruzamento de médias
e pronto. Perguntei quais são as médias, como compra, como vende, ok. E comecei assim. Foi assim que eu me lancei. Uns 3, 4 dias eu fiquei acompanhando o gráfico. No quarto, quinto dia já estava ali operando um setup sem nenhuma base, nenhuma estrutura por trás, sem nenhum gerenciamento. E isso que a grande maioria dos traders fazem, e eu acredito que é isso que leva uma grande maioria à falência, né, na profissão, acabam desistindo ou não tendo êxito, porque estão focando a resposta no local errado. Talvez a resposta que as pessoas, os traders, tanto procuram, estejam fora da tela, não estão ali no gráfico. Olha, Daniel, eu acho que um trader ganha dinheiro à noite, planejando o seu dia, não é no pregão. No pregão ele só executa o que está planejado para fazer. Eu carrego isso comigo. O trader não ganha dinheiro no pregão. Se você for deixar para ganhar dinheiro no pregão, você vai perder. Porque o pregão não é lugar para você ter pensamento estruturado. O pregão é um caos. É muita informação, é notícia, é oscilação do preço, é pressão do dinheiro, é o loss que você já tomou abrindo o dia ali. Então, aquilo tudo é um caos. Não é um ambiente adequado para você tomar decisão sensata. Então, se o cara entra no pregão sem um plano de voo, sem um planejamento, né? Sem uma estrutura comportamental adequada, atitudes, sem uma mentalidade adequada, ele entra para perder dinheiro e aí você sabe que o mercado é uma máquina de moer dinheiro para essa galera, sobretudo os contratos futuros, né? A gente vê, infelizmente, o pessoal perdendo muito dinheiro, histórias realmente muito tristes, porque a galera não tem a menor noção do que está fazendo. Mas voltando no seu ponto anterior, eu acho o seguinte, você estava perfeito na sua colocação. Eu acho que, e é como eu costumo trabalhar, minha abordagem aqui com a minha turma, que opera comigo, com os meus alunos, é o seguinte. Primeiro, a primeira coisa, o cara está entrando no mercado, a gente precisa preparar a cabeça do trader. Né? Não vamos falar de técnica, não, desliga a tela, fecha o profit, nós não vamos falar de gráfico, nós não vamos falar de indicador, nós não vamos falar de time frame, não vamos falar de nada disso. Nós precisamos entender a essência da natureza da atividade de trade. Eu faço um desafio para quem estiver vendo a live. 90% das pessoas não conhecem o que é a atividade de trade. E quais são os desafios cognitivos que ela nos impõe, né? Porque, olha só, trading essencialmente, e essa é uma das bandeiras que eu costumo levantar, e infelizmente eu vejo pouca gente falando sobre isso no mercado, trading é o seguinte, tem 2 desafios que são importantíssimos. E esses são os desafios que a galera, inclusive, confunde com questões psicológicas. É muito comum a gente ver a galera batendo que os desafios de trading são psicológicos, né? E o pessoal fala, qual é a importância do psicológico? A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que a colocação é, trade é uma atividade que traz desafios emocionais. E por que traz desafios emocionais? Por 2 razões. Porque ela é uma atividade contra-intuitiva e antinatural. Essa é a questão do preparo da cabeça de um trader. Infelizmente, a galera não entende isso. Por que trading é contra-intuitivo? Né? O que é uma coisa contra-intuitiva? Algo contra-intuitivo é que vai contra o senso comum e contra o pensamento médio das pessoas, né? E trading é absolutamente contra-intuitivo por conta de 2 questões. A gente lida todo dia com incerteza, né? E a gente lida todo dia com risco. Não existe um trader no mundo que não lide todo dia com incerteza e não lide todo dia com risco. E qual que é o problema disso? Por que isso é contra-intuitivo? Porque a gente foi ensinado pelos nossos pais, desde criancinha, que o risco não é bom, que a gente precisa evitar situações de risco, né? E que situações incertas também não são boas, que a gente precisa ir para situações que nos ofereçam mais segurança. Inclusive tem aquele ditado, mais vale um na mão do que 2 voando. Só que para o trader, um na mão ele já tem, que é o capital dele. Para ele conseguir rentabilizar esse capital, ele precisa buscar os 2 que estão voando, né? Então, são 2 características que são intrínsecas à atividade de trade, né? Que são o risco e a incerteza. A gente não está acostumado a lidar com elas de forma natural, que nós não fomos treinados, ensinados por quem nos criou a lidar, pelo contrário, a gente foi ensinado a repelir, a se afastar, a evitar desse tipo de situação, e aí o cara está lá depois da vida adulta numa atividade que essas 2 variáveis são intrínsecas à atividade. Não dá para evitar o risco, não dá para evitar a incerteza. E como lidar com isso? Então essa é a primeira questão que se coloca, né? A segunda questão que se coloca, por que é uma atividade antinatural? Porque trading é sobre probabilidades. E o nosso cérebro, Daniel, não está programado, ele não vem chipado de fábrica, não lida bem com probabilidade. Nosso cérebro quer controlar tudo.
né? Inclusive, olha que interessante, tem um experimento que foi feito numa universidade da Inglaterra de pessoas, para mostrar como o cérebro gosta de ter controle sobre tudo, de pessoas jogando um joguinho de dado. E aí foi medido o seguinte, se a pessoa quer tirar um número alto no jogo de dado, normalmente o cara coloca mais força na mão, como se ele conseguisse mudar, né, o número que vai cair pela força que ele está colocando. E se ele quer tirar um número mais baixo, um número menor, ele coloca menos força, como se isso de alguma forma fosse influenciar no resultado do dado. Então você vê que é o cérebro tentando influenciar no resultado do jogo de dado, que é impossível, né? Mas ele pensa que ele consegue através da força motora, né? Então, ou seja, e é sobre probabilidades também o jogo de dado, né? Então, quer dizer, o nosso cérebro não lida bem com coisas que ele não consegue controlar. Então, ele vai tentar controlar o tempo inteiro. Portanto, é uma atividade antinatural. Se o trader não receber a instrução necessária e não desenvolver habilidades para que ele consiga reprogramar a forma dele pensar, reprogramar a forma dele enxergar o mercado e a atividade de trading, ele não vai ter sucesso. Por isso que eu acho que o nosso papel, efetivamente como educadores, estudiosos da atividade de trading que somos, é justamente começar a trabalhar os traders pela cabeça, né? Exato. E esse ponto que você mencionou é a nossa filosofia como um todo, né? Eu acredito muito nisso porque eu opero já há 9 anos, Cleiton, porém comecei a ter consistência depois de 4 anos operando. E uma coisa interessante é que a essência do meu operacional, em especial no mercado de futuros, que eu utilizo hoje, eu aprendi lá no meu primeiro ano. Ou seja, eu já tinha a ferramenta adequada, já sabia o que fazer, mas eu não estava preparado emocionalmente, psicologicamente para executá-la. Não tinha as habilidades necessárias. Tanto que, depois de 3 anos ali batendo a cabeça, eu entendi, olha, a resposta não está na tela, porque eu já estudei todos os indicadores disponíveis no Profit. Agora eu preciso fazer algo a mais. Então eu comecei a entender o que estava faltando, né? E daí eu comecei a olhar para mim, para o meu psicológico, para o meu subconsciente, né? Porque coisas que você mencionou, por exemplo, nossa aversão ao risco, essas coisas vêm lá do nosso subconsciente quando moldados quando crianças, né? Eu comecei a dar atenção a essa questão e me reprogramar, literalmente, porque eu entendi que eu queria ter aquela profissão, fazer aquela atividade, mas eu não estava preparado para aplicar. Foquei em mim, busquei uma reprogramação, ou seja, eu concluí que se eu quero ter resultado de trader, eu preciso aprender a pensar e comportar como trader. Então, eu busquei fazer essa transformação em mim. De quando eu foquei nessa transformação, daí ficou muito claro para mim. Eu precisava só focar no gerenciamento de risco, porque o operacional já tinha, faltava gerenciamento. Inclusive, foi isso que me motivou a criar essa página For Traders na época, que o objetivo inicial era vou compartilhar um gerenciamento de risco num projeto até tal resultado. E desde os posts mais antigos lá, o objetivo era esse. Olha, eu sou um trader que quero ter consistência e vou compartilhar meu passo a passo da evolução. E o meu passo a passo, após ter focado na reprogramação da mente, foi desenvolver um gerenciamento de risco e, no final, atrelar o gerenciamento junto com a técnica. Aí, as coisas acontecem, né? Acho que o trader bem preparado, aprendendo a questão do risco, né? Vendo o risco de forma adequada. Inclusive, aqui na minha caneca, ó, gostamos do risco. Perfeito. Porque a gente ressignificou essa questão, né? Então, a gente não entende que o risco é algo ruim. A gente entende que faz parte da nossa profissão. A gente aprende a controlar e conviver com ele, com a probabilidade. Então, eu percebo que a nossa filosofia é muito similar nesse quesito. Eu acho que você falou um negócio perfeito, que exemplifica muito bem, e até para a gente compartilhar com a galera, para a galera fazer uma reflexão a esse respeito, é o seguinte: olha o que você acabou de falar, que você opera 9 anos, conseguiu sua consistência depois do 4º ano, mas a sua técnica operacional já vinha desde o começo. Portanto, você já tinha o ferramental técnico necessário para extrair dinheiro do mercado de forma consistente, mas não extraía. E aí é importante falar para a galera o seguinte: por que aconteceu isso com o Daniel? E por que aconteceu isso comigo? E por que acontece isso com você que está vendo a tela agora, está vendo a live agora, está nos assistindo e ainda não consegue
consistência? Porque falta entender uma coisa. As habilidades técnicas que a gente precisa para fazer uma análise técnica do mercado e chegar a uma conclusão do que eu vou fazer são diferentes das habilidades mentais e emocionais que eu preciso para abrir uma posição no mercado, para posicionar o meu stop no lugar adequado e não movê-lo, para estabelecer qual que é o meu alvo, o meu objetivo com aquela operação e deixar o mercado ir até o meu alvo e não alfaçar antes. Então, veja, são habilidades absolutamente diferentes. O cara pode fazer uma análise, você falou, você estuda técnica lá, de tanto você estudar análise técnica, uma hora você vai ficar bom. Só que você veja uma coisa, tem um monte de analista CNPI que tira 10 gabarita a prova de análise técnica e não consegue operar. Fato. Não é? Porque a habilidade de análise, ela é técnica. O cara está lá na planilha dele do Excel, não está incomodando, não está mexendo com o dinheiro dele, ele não tem drawdown, ele não pega. Então está sossegado, só fazendo análise. Quando esse cara abre uma posição no mercado, o mercado começa a oscilar, aí vem contra ele, vai a favor, e aí começa a ativar todo o emocional que a capacitação técnica não te prepara para vivenciar no mercado. Por isso nós estamos falando de duas coisas, habilidades técnicas e habilidades emocionais, habilidades mentais, habilidades comportamentais, que vão te permitir usar a sua técnica. No seu exemplo, você já tinha a técnica, só que depois o que você desenvolveu na sequência? As habilidades comportamentais que te permitiram pegar a ferramenta que você já tinha e usar a seu favor. É totalmente diferente saber o que fazer ou o que possivelmente fazer do que saber como aplicar e conseguir aplicar, né? E daí envolve totalmente a questão comportamental e toda essa questão fora da tela, né? Habilidades que a gente tem que desenvolver ali em nós mesmos. A gente precisa aprender a pensar e a se comportar como um trader, um profissional de mercado. Bom, quanto ao dia a dia, vamos falar um pouquinho sobre a sua forma de operar, talvez sua filosofia operacional um pouquinho. O que você acredita ser importante? O que você busca ver no mercado para executar? Apenas antes de concluir, só abrindo um parênteses, você fez um comentário muito legal que eu recentemente fiz uma ilustração com a galera da minha sala, que foi sobre o trader não é o cara que vai pensar, o trader só executa. Até ilustrei que talvez nós, dentro da profissão trader, somos várias pessoas em um. E o cara que vai planejar fora da tela é o trader gerente. Ele vai planejar e executar toda a questão operacional, analítica, vai definir as métricas do gerenciamento. Daí, quando abre o pregão, entra o trader funcionário. O funcionário só executa o que o gerente pré-determinou. Então, a gente não pode deixar para o funcionário tomar uma decisão ali na tela, conforme você bem mesmo comentou. Eu super acredito nisso. A gente tem que estar preparado e sabendo o que vai fazer. O gerente já direcionou. Então, fora da tela, a gente é o trader gerente. Dentro da tela, a gente é o trader funcionário que só executa o que já está planejado. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho muito importante a gente saber diferenciar. Porque, da mesma maneira que você mencionou que muitos vêm ali para operar sem um plano de voo, né? Eu gosto muito dessa questão da aviação, porque o avião não decola sem ter um plano de voo. Então, tudo que é feito na aviação é muito bem estruturado, muito bem pensado e planejado, né? Então, se eu vou daqui na cidade vizinha, é um aeroporto controlado, tem que ser um plano liberado, organizado, está tudo em ordem, documentado, aí sim eu posso executar minha atividade de piloto lá na hora. Mas tem todo um planejamento. E o trader lá no pregão talvez seja uma pessoa que só executa algo que já está planejado. E a dificuldade talvez seja do gestor lá, do gerente, que não planejou adequadamente, que não buscou ter o comportamento adequado para o trader executor. Agora, fechando o parênteses e voltando para a pergunta, questão operacional. Eu sei que você tem um modo de operar bem objetivo, né? Eu tenho duas vias operacionais. Uma muito objetiva também, muito clara, é o nível, entrada aqui, ponto. E também tenho um outro comportamento que é mais subjetivo, que é uma montagem de posição que eu faço nas ações durante o intraday. Então, eu tenho essas duas vias, mas você foca muito na questão da objetividade.
Então, comenta um pouquinho para a galera qual que é a sua visão, por que você acha isso importante e como que você aplica isso no dia a dia. Comento sim. Se você me permite só abrir um parêntese na sua fala anterior, que eu acho importante fazer um complemento, até trazer um pouco de experiência do mundo institucional, que é o seguinte, cara, você falou da gestão de risco, você falou dos diversos papéis, né? Em que no ambiente institucional, cada um tem o seu papel específico e o resultado daquele trabalho vai ser a atuação de todos ali. Olha, quando a gente, em banco, a primeira coisa que você aprende é lidar com risco. Sabe por quê? Porque banco quebra no caixa. Banco quebra no balanço. Então, assim, qual que é o seu principal ativo dentro do banco? É dinheiro. É capital. Então, o que não pode acontecer? A única coisa que não pode acontecer, o resto pode acontecer tudo. Você não pode quebrar, queridão. Né? Você não pode quebrar. Não vamos discutir técnica, não vamos discutir nada. Vamos discutir o seguinte, aqui está o capital, a gente vive disso e você não pode quebrar. Não há possibilidade de você quebrar. O banco não trabalha com uma possibilidade do cara quebrar. Então, desde cedo em banco, você aprende risco. A sua vida é risco, 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 risco. E você aprende um negócio muito importante que eu acho que a galera precisava sintonizar esse pensamento, que é o seguinte. O principal objetivo de um trader não é ganhar dinheiro. O principal de um objetivo, o principal compromisso, a principal responsabilidade do trader é proteger seu capital. E uma vez que seu capital está protegido, aí você vai buscar oportunidades de rentabilização desse capital no mercado. Isso significa que você tem que ser responsável com o seu capital, porque se você não for, é isso que vai te dar longevidade no mercado. Né? O trading tem que ser pensado como uma atividade, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós vamos estar no mercado essa semana, mês que vem, o ano que vem, daqui 5, 10 anos, e a única coisa que vai nos blindar, nos permitir essa longevidade no mercado é a gestão de risco bem feita. Né? E a gente vê, Daniel, todo dia caras quebrando no mercado. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte, não é normal quebrar no mercado. Só quebra no mercado quem negligencia ou ignora a gestão de risco. Ou o cara não conhece e faz e comete erros, infelizmente, sem conhecer, ou ele conhece, mas mesmo assim não aceita e faz errado. Né? Porque não dá para quebrar no mercado se você tiver uma gestão de risco efetiva. Então, esse é o segundo pilar que eu acho importante. Lá, você abriu a live falando o que precisa para ser consistente. A primeira coisa que a gente falou, precisa preparar a cabeça. Habilidades mentais, comportamentais e emocionais. E depois, precisa preparar o bolso. Você precisa blindar o capital do trader. Porque eu vejo de duas formas. A blindagem do capital tem dois papéis fundamentais, que é a blindagem do seu financeiro e a blindagem do seu emocional. Porque você precisa tomar risco no mercado do tamanho que o seu bolso te permite tomar risco do mercado para você conseguir dormir, para você não ter dor de estômago, para você aguentar segurar suas posições, para você, inclusive, seguir o seu plano operacional. Porque se você está de um tamanho maior que você pode estar, você não consegue seguir seu plano. Você vai começar a tremer na tela, não vai conseguir clicar. Vai andar 5 pontos a seu favor o índice, você vai querer colocar no bolso. Então você veja, um monte de erro operacional que pode decorrer dessas coisas que a gente está falando, da falta de preparo mental e da falta de blindagem do capital financeiro, isso vira uma avalanche. Aí o cara está cometendo um erro operacional, está ansioso na tela, está com medo, está tremendo, está hesitando de tomar uma posição, porque essas questões anteriores não foram bem elaboradas na cabeça dele. Ele não tem um perfeito domínio de forma consciente do que ele está fazendo. 90% né? que é aí, né? 90% não passa disso. Tipo, 90%. Eu acredito. 90%. E aí, o que você falou? Você falou um negócio interessante. Que você falou, porque assim, ó, no mundo institucional, o que acontece? Né? Por exemplo, em banco, num fundo, numa asset, o que acontece? Você tem uma área de risco, você tem o head trader na mesa, que vai dar o direcionamento para todo mundo, e você tem a galera operando. Migão, se você não estopar uma posição que você tem que estopar, o risco te estopa. Não é uma decisão do trader estopar uma posição num banco, é uma posição da área de risco. Se o cara falar assim, não, mas eu acho que o mercado vai voltar. Primeiro que ele vai ser demitido por justa causa, que o pessoal vai dar risada e vai falar, pô, você tá brincando, né? Você acha que o mercado vai voltar? Lembra? Sua principal missão é proteger o capital. E você acha que o mercado vai voltar. Então você vai permitir que o seu capital seja exposto num nível que ele não pode ser, porque você acha que o mercado vai voltar. Esse cara não senta mais na mesa. Né? No dia seguinte. E se ele fizer isso, não é ele que vai apertar o botão para estopar a posição, vai ser o risco.
Então a galera não entende isso. Só que aqui, como a gente, na nossa vida de trader autônomo, de pessoa física, a gente tem que ser a nossa área de risco, a gente é o diretor de risco, a gente é o head trader e a gente é o operador que aperta o botão. A gente tem que fazer todos esses papéis. E aí, Daniel, mais uma vez vem a importância daquilo que a gente falou. O trader não ganha dinheiro no pregão, ele ganha antes, porque ele tem que estar com tudo isso planejado para no pregão só reagir a tudo isso. Ele precisa saber no mapa mental dele aonde ele vai entrar e por que ele vai entrar. Aonde ele não vai entrar, porque não é só importante saber o que você vai fazer, é super importante saber o que você não vai fazer no seu planejamento. Porque naquele caos, você não... mas não tive nenhuma operação, precisava fazer uma grana, não sei o quê. Se você não tem isso claro, pode ser que você seja conduzido ali pelo calor do momento de tomar operações que você não tomaria. Ou clica aleatoriamente. Né? Clicar aleatoriamente. Tá subindo, vou comprar. Né? Então, é muito importante que você faça todo esse planejamento de saber o seguinte, o que eu vou fazer e por que eu vou fazer. Se o mercado vier contra mim, aonde eu vou estopar minha posição? E vou estopar minha posição. Né? O primeiro curso que eu fiz no Citibank, era um pessoal de Nova York que dava o curso, chamava Borsgate. E aí o cara colocava um negócio na sua mesa, assim, ó, que era a primeira frase importante para o trader, que era o seguinte: Don't get in love with your positions. Não se apaixone pelas suas posições. A primeira coisa que o cara falava, querido, se o mercado vier contra você no nível que você tem que estopar, estopa a posição. O stop não é um erro, o stop não serve para te prejudicar. O stop serve para você perder pouco. Então, se você tem uma visão direcional para um lado, o mercado veio contra você, você não tem que saber quem é o player que está vindo contra, você não tem que saber por quê, você não tem que entender a macroeconomia, você não tem que saber de porra nenhuma, você tem que estopar a posição. Exato. E isso é disciplina, isso é seguir regra, isso é seguir o seu planejamento. E é o que você falou, o cara é um executor. Quando ele tem esse planejamento, quando ele tem... É igual, ô Daniel, você pilota avião. Você imagina o seguinte, um piloto agora se preparando para decolar aqui do aeroporto de Guarulhos com, sei lá, com um avião de 350 passageiros para pousar lá no Charles de Gaulle, em Paris. Esse cara, ele sabe que pista que ele tem que taxiar para decolar, ele sabe qual que é a runway, a via aérea que ele vai voar, a que altitude, a que velocidade. Ele não decide nada da cabeça dele. Eu quero agora baixar a velocidade. Tem um plano de voo para seguir. Não, agora eu não quero ir a 42 mil pés, eu vou baixar para 38. Não, você vai ficar em 42, porque se você baixar 38, você vai bater em alguém. Né? Ele tem desde a decolagem, até desde o táxi na pista, até o táxi no Charles de Gaulle, um plano para seguir. E o trader precisa ser assim. A gente não pode operar da nossa cabeça. Eu quero fazer isso, mas eu acho, mas o risco, né? Que é isso que você está falando. A gente precisa ter esse roteiro operacional. E aí, voltando no lance do que você tinha falado, como que eu opero, né? E aí você falou outra coisa muito importante que eu acho legal dar uma pincelada, que você falou assim, que você tem duas estratégias, duas visões, uma totalmente objetiva e uma subjetiva. Eu até quero te parabenizar por conseguir fazer isso, porque eu não consigo. Se eu dependesse de operar de forma subjetiva no mercado, eu ia precisar fazer outra coisa, porque eu não tenho essa habilidade, né? Porque eu acho que, eu tenho amigos que operam de forma subjetiva e são muito bem sucedidos, mas eu acho que esse é o caminho mais longo, não sei se você concorda comigo. Né? Esse é o caminho mais difícil. O cara que está começando, o cara que quer ter sucesso num prazo mais razoável, eu acredito que pelo canal objetivo ele reaja melhor, até porque ele vai lidar melhor com as interferências emocionais. Eu acho que quando você opera subjetivo, as emoções talvez interfiram um pouco mais na sua forma de atuar, porque entra viés, entram coisas subjetivas, né? Que não estão... O que eu costumo achar? Que o cara que não é muito bem treinado, não tem muita experiência nisso, ele pode reagir no mercado de acordo com as emoções dele, e não de acordo com o que o mercado está falando para ele. Por isso que eu acho que esse é o caminho mais longo, embora seja possível. Né? Talvez a grande maioria que vem no mercado busca essa visão mais objetiva mesmo, porque é o mais óbvio se pensar, né? Onde eu vou entrar, onde que é compra, onde que é venda, onde que é stop. Talvez o pessoal já busca isso porque dá também uma certa segurança emocional. É um conforto, né? Operar de forma subjetiva até pode ser, mas um passo 2, uma fase 2. Eu acho. Você aplicou a fase 1, tá ok. Eu acho. Quer adicionar uma coisa a mais, tudo bem, fase 2. Eu acho. Porque o cara já entrou, já tem resultado, né? Já viu que funciona, que dá certo.
Aí, se ele quiser experimentar alguma coisa diferente, né, aí talvez faça sentido. Mas acho que o cara enveredar é o caminho muito longo para o cara que está começando assim, né? E aí, o que eu faço, na verdade, minha forma operacional? Então, como você disse, ela é bem objetiva, né? Na verdade, eu trabalho com um conceito, Daniel, que é o conceito de localizações e eventos, né? Então, eu gosto muito de dois traders que usam esses conceitos, né? Que é o Oliver Velez e o Dr. Alexander Elder, né? Então, o meu operacional é um mix deles dois, eu trabalho ali com o conceito de região gráfica, né? Então, eu tenho muito bem definida e conceituada onde que eu vou procurar por vendas, onde que eu vou procurar por compras e onde eu não vou fazer nada, né? Depende da localização gráfica que o preço estiver funcionando ali naquele momento. E a partir dessas localizações, a gente vai buscar eventos específicos, né? E por que que eu faço dessa forma? Porque quando a gente pensa de forma objetiva, em estatística, em probabilidade, a gente consegue exatamente mensurar e colocar as probabilidades para trabalhar a nosso favor, né? No seguinte sentido, se eu estou numa região de compra e o mercado me oferece um evento de compra, eu estou sincronizando duas coisas importantes que são relevantes, maximizando a minha chance naquela operação, né? Porque eu estou juntando o conceito de região de compra com o evento de compra que está se apresentando. Da mesma forma na venda, se o preço está trabalhando numa região predominante de venda e e o gráfico me oferece ali uma oportunidade, né? Me sinaliza um padrão de venda, um evento de venda, eu estou maximizando as minhas probabilidades também, porque eu estou juntando os dois conceitos, de localização adequada com evento adequado para aquela operação. Então, gosto muito de trabalhar assim, esse é o nosso operacional principal. Obviamente, tem uma série de tecnicidades aí, mas para conseguir resumir de forma objetiva o que a gente faz. E junto com isso, eu gosto muito de buscar também divergências no mercado, né? Então, gosto também de buscar divergências, mas também de uma forma muito objetiva, com critérios muito bem definidos, técnicos, sem achismo, quer dizer, a gente segue muito a literatura, né? Eu gosto muito do Gerard Appel, que foi o cara que criou o MACD, né? Então eu uso o MACD para fazer isso e sigo totalmente a literatura dele. Então, o jeito que ele criou o indicador, para que ele criou o indicador, como ele recomenda usar o indicador, é isso que a gente faz ao pé da letra, do jeito que o cara que desenvolveu e pensou o indicador recomenda, e é isso que a gente faz, fazendo a análise que ele recomenda que seja feita, estabelecendo filtro de qualidade nas operações, para que a gente decida por tomar ou não as posições, sempre buscando operações onde a probabilidade está a nosso favor ali. Então, basicamente é isso. São dois operacionais que a gente usa e que eles não se contrapõem, porque são situações de mercado absolutamente diferentes, né? As operações de localização e eventos são predominantemente operações a favor da tendência predominante, né? A favor da tendência principal. E as operações de divergência, obviamente, pela própria característica e natureza delas, são operações contra a tendência e eu acho que elas conseguem conviver muito bem. Perfeito, muito legal. É bacana ver que diferentes traders com diferentes formas operacionais, talvez filosofias operacionais, né? Seja objetiva, seja subjetiva, mas com muita coisa em comum, que é o mindset adequado e a gestão de risco adequada, conseguem ter uma boa performance no mercado. E é muito legal trazer uma pessoa como você, que tem toda essa experiência profissional, que te moldou ser um trader de sucesso, que com certeza essa experiência profissional contribuiu muito, né, nessa evolução, te colocou já num local de partida adequado. E o fato, né, concluindo que, independente da sua forma de operar, se você está bem preparado, com a habilidade mental, emocional e com a gestão de risco adequada, aí a conta fecha. Você pode variar o modo de operar desde que o alicerce seja igual. O alicerce todo mundo é igual. Exatamente. Acho que esses três pontos que a galera costuma falar, da mentalidade... Eu só discordo um pouquinho do psicológico, porque eu acho que não é psicológico, é cognitivo, são coisas diferentes, né? Mas é mentalidade, é comportamento. Então, eu acho que trabalhando essas questões comportamentais, de mentalidade, de cabeça, trabalhando gestão de risco, esses são os pilares fundamentais que tem que ser comuns para todos os traders. A técnica, cada um vai ter a sua, cada um vai ter sua estratégia, cada um vai ter sua estatística, cada um vai ter a expectativa matemática ali daquela estratégia específica, né? Isso varia. O que não pode variar
É cabeça e comportamento preparados para o mercado e gestão de risco feita de forma profissional, rígida e disciplinada, né? E aí, para exemplificar, se me permitir, até faço uma brincadeira na minha sala que funciona muito bem e a gente está no game. A gente tem um operacional na sala que a gente chama de trade da moeda. A gente joga uma moeda para cima. Se der cara, a gente compra. Se der coroa, a gente vende. Todos os dias, 10h30 da manhã. Mas ela tem uma regra operacional. Qual que é o alvo, qual que é o objetivo, qual que é o tamanho do lote, qual que é o stop e tal. Ela dá ganho essa estratégia, Que acredita? legal. É perfeito. Você já Por começa que ela dá ganho? Porque a gente segue todo o resto certinho. Isso prova que o lance não é a tecnicidade. São todos os outros pilares. Se você conduzir do jeito que tem que conduzir, não mexe no stop, adequa a equação matemática de risco-retorno para parar de pé, faça com disciplina todos os dias, surfando a probabilidade, não tem como dar errado. Excelente. E você já começa ali com a probabilidade de 50% de cara, né? Independente do que você vai fazer. Isso é mágico, é matemático. Se você sabe que você tem uma probabilidade de 50%, como que você ajusta isso a seu favor? Trabalhando risco-retorno. A galera não entende que são equações matemáticas, não é aquele negócio de ficar clicando, não, mas o preço vai voltar, vai... A gente não sabe para onde o preço vai. Ninguém sabe. Os bancos não sabem, os institucionais não sabem, os fundos não sabem, as assets não sabem, né? Se soubesse. Sabe por quê? A galera precisa entender um negócio, Daniel, que é tão básico, mas ninguém entende. Porque não é falado. Porque assim, ó, não tem maneira certa e maneira errada de operar. Sabe por quê? Se tivesse, os institucionais estariam todos de um lado só. Todos eles têm dinheiro para investir em educação, tem tecnologia, tem robô, tem tudo. Pô, se tivesse um jeito certo, estaria todo mundo de um lado só. Ou querendo comprar ou querendo vender. Daí não ia ter mercado. Se todo mundo... Porque o mercado é feito de agressão. Não ia ter contraparte. Não existe a verdade absoluta no mercado, né? Cada um tem existem interesses diferentes, né? Exato. Sempre que você está querendo vender, alguém precisa querer comprar, senão não tem trade. Sempre que você precisa comprar, alguém precisa estar disposto a te vender, senão não tem trade. E como que os fundos operam? Porque outro fundo está disposto a desfazer de uma posição ou tomar aquela posição. Então não tem certo e errado. É importante entender esse negócio. E se você entende esse jogo e estrutura esse jogo matematicamente, com a cabeça em ordem, a gestão de risco em ordem, não tem como dar errado. Até a moeda funciona. Foi um prazer ter esse bate-papo com você. Foi muito legal conversar sobre consistência, que é um assunto que os traders têm uma ânsia, né? Porque é o grande objetivo de todos, né? E é legal trazer pessoas que concordam na filosofia de estrutura que o trader precisa ter para conseguir executar a profissão. Então foi muito bacana essa troca, foi muito legal. Com certeza eu pude também aprender coisas novas com você, né? De conhecer você melhor, entender de forma mais detalhada a sua forma de pensar, a forma de gerenciar. Isso com certeza agrega não só a mim, a como todos que estão acompanhando aí. Então foi muito legal, agradeço muito a sua presença e vamos combinar outros bate-papos como esse para falar sobre outros assuntos, falar sobre gestão de risco, falar sobre joga moeda e vamos descobrir o próximo assunto. Vamos descobrir o assunto, né? Cara, o prazer foi todo meu, eu agradeço mais uma vez o convite, o prazer estar falando para você aqui, para a sua audiência. Um papo que eu gostei muito de ter, porque eu acho bastante relevante, né? Estou à sua disposição, sempre que você quiser bater um papo, quiser conversar, estamos aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Abraço, meu amigo. Excelente noite para você. Um abraço. Até mais. Boa noite a todos, galera. Um abraço.